Muito bem. Então abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não é os corintianos não, é a Coríntios, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. No capítulo 3, continuando a leitura, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, Mateus. Isso aí, Mateus é aquele que acompanha a ministração todo o tempo. E depois ele chega em casa e ministra de novo. Ele presta atenção, acompanha. Parabéns, viu, Mateus? Muito bem. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai nos falar de 3 tipos de homem. E eu quero perguntar para você hoje, que tipo de homem é você? Ou que tipo de mulher é você? Natural, carnal ou espiritual? Que tipo de homem ou que tipo de mulher é você? Natural, carnal ou espiritual? Então a Bíblia classifica o homem sobre esses 3 aspectos. Isto é, a Bíblia diz ter 3 tipos de homem: o natural, o carnal e o espiritual. Que tipo de homem você tem sido? Que tipo de mulher você tem sido? Vamos abrir aqui o nosso coração, a nossa mente, e deixar Deus falar conosco, e nos tratar aqui, e nos confrontar, e nos transformar, e nos abençoar. Amém? É interessante a gente observar o apóstolo Paulo, ele fala aqui, escrevendo aos Coríntios, ele diz do homem carnal, depois ele fala do homem espiritual, e depois ele vai nos falar aqui sobre este homem natural. A sequência é natural, carnal e espiritual. E é por isso que eu vou seguir essa sequência do natural, do carnal e do espiritual. Mas quando a gente fala sobre esses 3 tipos de homens, a gente logo pensa na parábola do semeador. Lembra dos tipos de solos que Jesus, quando ministrou a parábola do semeador, ele diz, eis que o semeador saiu a semear. Então o semeador saiu lançando a semente. Essa parábola
ela está registrada nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu peguei a versão de Mateus, no capítulo 13, para falar sobre este homem natural, carnal e espiritual. E olhando para esse texto, quando Jesus nos fala sobre a parábola do semeador, e ele vai contando, e ele fala de 3 tipos de corações, e depois ele acrescenta um outro tipo do coração fértil. E aí Jesus conta a parábola, e os seus discípulos não entendem, e eles perguntam, e Jesus agora vai explicar como é que é essa parábola do semeador que saiu a semear. Aí ele fala do solo, que representa o coração do homem. E aí Jesus fala de um coração desligado, de um coração desatento, que é aquele que ouve a palavra, não compreende, vem o maligno e lhe rouba a semente, a bênção. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Está lá em Mateus 13, verso 19. Então o semeador saiu a semear. Aí Jesus fala, eis que uma semente caiu à beira do caminho. E aí vieram as aves do céu e pegaram a semente que foi plantada. Então ele fala desse tipo de coração que representa um tipo de pessoa mesmo, que tem esse coração desligado, desatento, ouve a palavra, não presta atenção, não compreende, e aí perde a oportunidade de se converter, de ser abençoado. Aí vem o maligno e rouba a palavra. Este é o semeado à beira do caminho. Aí Jesus vai dizendo, mas tem outro tipo de coração, é aquele coração fugaz, efêmero, passageiro, inconstante, que não permanece, que não se deixa consolidar. Jesus o chama de solo rochoso. Aí o semeador saiu a semear, uma semente caiu à beira do caminho. Já ouvimos. Agora, ele depois diz, e outra caiu em solo rochoso. Não tinha raiz em si mesmo. Ele ouve a palavra, ele até recebe com alegria, se empolga, mas não tem raiz em si mesmo. Vindo a angústia ou as perseguições, logo se escandaliza e perde a bênção. Então o evangelho, quando a palavra é semeada, a gente precisa entender que quando a semente encontra o coração, nós vamos enfrentar lutas. Tem as angústias, tem as perseguições, e a gente precisa permanecer firme. Nós não podemos ter um coração desatento, que não presta atenção, não recebe a palavra, Deus está falando, ele não compreende, e perde a bênção. Aí tem o outro coração, que é esse fugaz, efêmero, inconstante, é o solo rochoso, recebe a palavra até com alegria, mas que pena, não permanece, não resolve o problema. Aí vem um terceiro, que Jesus diz que ele é um coração vulnerável, corruptível, infiel, é o que foi semeado entre os espinhos, é o que não resiste às tentações do mundo, às fascinações das riquezas. Mateus capítulo 13, no verso 22, vai nos falar deste coração. É aquele tipo que recebe a palavra, e aí ele deixa que a palavra comece a criar raiz, aí ele vai se envolvendo, mas logo o mundo o chama de volta. Aí vem as tentações, aí vem as corrupções e desejos da carne, aí vem a fascinação pelas riquezas e os prazeres que o mundo oferece, e aí a gente procura o crente, está no mundão. Aí vem aquele outro coração, Jesus diz assim, como se ele dissesse ao semeador, mas não perca a esperança. Ainda que tenha esse coração desatento, desligado, ainda que tenha esse coração que não
não permanece, ainda que recebe com alegria, mas não fica. Aí ele vai dizendo, Jesus vai dizendo para o semeador, calma, porque tem um tipo de coração que é fiel. Tem um tipo de coração que é frutífero. Tem um tipo de coração que é uma boa terra. Esse permanece. Esse vem as lutas, vem as angústias, vem as perseguições, vem as provações, vem o inferno, vem o diabo, o capeta, o seu secretário. E o homem continua. Porque ele está firmado sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Esse permanece fiel. Esse permanece firme. Esse vai continuar. E ele vai produzir. A Bíblia diz que esse vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Eu estou falando aqui para corações frutíferos. Quem recebe aí, se alegre mesmo, diga sou eu. Olha, eu estou ouvindo daqui, tá vazando um som. Com um delay aí, mas saiu. Bom, e aí a gente, entrando no texto de 1 Coríntios capítulo 2, a gente vê o homem natural. O verso 14 de Coríntios 2, ele diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós somos levados a crer que esse homem natural, ele ainda não se converteu. Mas quando a gente vai lendo mais o texto, é aquele natural que ele está nas igrejas, e eles não conseguem entender o mover do Espírito Santo, aí julga o mover por ele não entender e não aceita, e resiste. E isso é um problema. Esse homem natural, ele precisa mergulhar no Espírito para que ele entenda as coisas espirituais, porque elas só se discernem espiritualmente, são coisas do Espírito. Então é aquela conversa mais íntima do pai com um filho adulto. E chega a criança perto. E o pai diz, tira a criança daqui que ela não vai entender nada. Isso é conversa para adulto. O homem natural não entende as coisas do Espírito Santo. E aí ele não entende, e por não entender, ele se recusa a acreditar, se recusa a aceitar, entra em conflito na sua própria fé e compreensão do que ele vê muitas vezes, do mover do Espírito Santo. Isso é muito comum em períodos de avivamento espiritual. Aí começam os sinais, as maravilhas, ele não entende. E ele começa a julgar e dizer, não, isso aí não dá para entender. Isso não tem lógica. Não é assim. Não, isso não está normal. Tem alguma coisa errada aqui e começa, aí ele vai para a Bíblia e vai dizer, cadê, onde é que está um exemplo desse na Bíblia? Eu quero, e não vai entender, porque a coisa é espiritual e só vai ser discernida espiritualmente. Aí ele vai ficar voando, não vai compreender. E Deus, ele é criativo. Cada avivamento que Deus toca a terra, ele faz de um jeito. Ele usa pessoas. Eu tenho falado do avivamento do país de Gales. E Deus, para confundir aqueles que são, ou que acham que são, Deus usou um jovem de 26 anos de idade, Evan Robert, que nem teologia tinha ou estudou. E ele ainda ia se preparar para estudar a teologia. Aí Deus chama ele e usa esse jovem num grande avivamento espiritual, no meio de uma nação com grandes pregadores. Chega um que não sabe pregar nada,
e é usado por Deus para um grande avivamento espiritual. Aí, para confundir mais ainda, nesse mesmo avivamento, o Espírito Santo começou a se mover no meio das crianças. E as crianças começaram a ser cheias do Espírito. E as crianças começaram a liderar reuniões de oração nas igrejas. Uma criança à frente de um culto de oração, com uma igreja superlotada, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, entupido o templo, gente do lado de fora, e uma criancinha na frente com a palavra e orando. E quando ela orava, não ficava mais ninguém em pé. Deus faz do jeito que Ele quiser. Para confundir mais ainda, e ninguém entender mais nada, o avivamento da Rua Azusa, Deus usa William Seymour. Já falei sobre isso aqui. Em 1906, em Los Angeles, Deus vem e usa William Seymour. Era ele o líder do avivamento. E foi o pastor daquela igreja da Rua Azusa. Mas ele era analfabeto, descendente de escravo, sofreu um derrame, tinha um olho cego e um lado paralisado. E quando ele começava a orar, ninguém ficava em pé. E foi desse avivamento que Deus mandou 2 missionários aqui para o Brasil. E eles começaram a maior denominação evangélica do Brasil, as Assembleias de Deus. Então, é assim que Deus faz. O homem natural não vai entender nunca isso. Ele vai torrar o juízo, mas não vai entender o mover de Deus. Então, a gente precisa avançar nessa compreensão e mergulhar no Espírito. O homem natural, a sua vida é guiada pelo seu próprio eu. Então, o homem natural é aquele que tem a sua vida centrada no eu. Então, ele está preocupado com ele. O eu está no centro das decisões, dos desejos, das vontades. É ele, o eu. O homem natural, ele possui a mente do mundo. A mente dele é mundana. A mente dele é formada pelos conceitos, princípios e valores do mundo. Ele é humanista, ele ou é um ateu, ou ele é o politeísta que acredita em vários deuses e tudo mais que inventar. Então é o homem natural. A mente dele é a mente do mundo. Ele diz, olha para as coisas do mundo e diz, isso é normal, é assim mesmo, não tem problema nenhum, nem tem nada errado. Quem é que não aceita isso é porque é ignorante. É a mente do mundo, é o homem natural. Ele não conhece o Espírito Santo. O homem natural, ele não conhece o Espírito Santo. É aquele que Jesus se refere em João, no capítulo 14. Jesus diz em João 14, verso 16, ele diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O homem natural, ele não conhece o Espírito Santo. Ele não sabe, ele não consegue ainda entender, compreender e conhecer o Espírito. Ele ainda não teve uma experiência de vida com Jesus. É o homem natural. Ele ainda não teve uma verdadeira, uma impactante, arrebatadora experiência com Jesus, com o Espírito Santo. É o homem natural. Para a gente entender mais quem é esse homem natural, eu vou usar o exemplo de João, no capítulo 4, quando Jesus conversa com uma mulher natural, a mulher samaritana. Quem era a mulher samaritana antes de ter um encontro com Jesus? Mulher normal, natural, não conhecia o Messias, ainda que tivesse ouvido falar,
não sabia bem como é que era um lugar de adoração, se era ali, se era em Jerusalém, e ela estava ali, era a mulher natural. E aí, ela tem uma experiência com Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 39, ela vai dizer, depois daquela conversa que Jesus tem com ela solta o seu cântaro, que veio pegar água, larga para lá, corre para o vilarejo, entra naquele vilarejo, naquela cidadezinha, e chama a atenção dos moradores da rua. Eu imagino ela gritando nas ruas e os homens chegando para saber o que estava acontecendo. E ela diz assim: ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Ela estava impressionada. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. É quando o homem natural, é quando a mulher natural, ela tem um encontro com o Senhor. Aí muda completamente a vida dela. E agora o texto vai nos dizer que aquela mulher, pelo testemunho dela, foi arrebatando, foi carregando, puxando toda aquela cidade para Jesus. E os homens agora dão um testemunho, depois que eles também, como homens naturais, se encontram com Jesus, eles dizem agora nós o conhecemos. E não é mais pelo que nós ouvimos falar, mas pelo que nós estamos vendo agora. Nós conhecemos ele. O homem natural, quando ele se converte de verdade, ele atrai os vizinhos, os moradores ao redor, os seus amigos, e eles ficam impressionados e olham para a vida dele e dizem: o que aconteceu com ele? É a hora que o homem natural vai e testemunha. Ele não precisa fazer um curso teológico, 10 anos estudando, para depois ele voltar e dizer: olha, não. Ele só vai dizer o que Jesus fez na vida dele. É só abrir a boca e dizer o que Jesus fez. E o homem natural, ele passa a testemunhar. E não precisa dizer mais nada. A vida dele é o exemplo para atrair outros para terem aquela experiência. O homem natural, o seu coração, ele ainda é egoísta. Ele só pensa nele mesmo. Ele só pensa na sua própria felicidade. O homem natural, ele tem um coração egoísta. Ele só pensa nele. Então ele é egoísta, ele quer que tudo gire em torno dele. Ele, quando entra numa relação, quer seja comercial, quer seja qualquer tipo, ele só quer levar vantagem. É egoísta. Ele não entende que ele precisa servir, abençoar outras pessoas. Então, raramente o homem natural é diferente disso. Ele produz as obras do mundo. Alguns creem que se derem esmolas vão até para o céu. Aí o homem natural diz: tá, o mês de dezembro eu vou fazer uma gracinha aqui. Aí dá presente, se veste até de Papai Noel. Uma vez no ano. Ele acha que fazendo isso, ele vai melhorar a sua vida com Deus. Quando ele morrer, aí ele vai passar por uma balança. O homem natural pensa assim, porque ele não entende as coisas espirituais. E ele acha que tem que ser do jeito que ele pensa. A Bíblia está dizendo aqui, 1 Coríntios capítulo 2, o texto que nós lemos: o homem natural não entende as coisas espirituais. Então o homem natural não vai compreender. Ele acha que é assim: eu faço o bem e eu faço o mal. Se eu fizer mais bem do que mal, eu estou no céu. Mas se eu não conseguir ainda chegar mesmo no céu, aí eu vou passar por um purgatório. É só um calorzinho e depois eu vou para o céu. Eles criam as suas próprias teorias de salvação. Eles acham que é assim. E você pode dizer a ele que não é. Você pode dizer que a Bíblia não diz isso, mas ele vai teimar. Ele é teimoso. E ele quer que seja assim. É como se o céu fosse dele. E ele entrasse do jeito que ele acha que tem que ser. E a gente precisa dizer para o homem natural: olha,
não é assim não, o céu é de Jesus. E ele bota quem ele quer lá, do jeito que ele quer. E ele já disse como é que era. É pela fé em Jesus, não é obra que compra salvação, e você só vai se você crê em Jesus Cristo. Aí ele começa a inventar coisa. Ai, mas quem não conhece Jesus? E quem nunca teve a oportunidade de ouvir Jesus? E quem... Aí ele vai se preocupar com a vida dos outros e esquece da dele. Ao invés de resolver o problema dele. E ponto final. Porque o céu não é nosso, é dele, do Senhor. E ele que diz como é que entra lá. Não é a gente que vai inventar uma teoria e dizer, agora é assim. Não. O homem natural, ele entende que a sua vida pertence a ele mesmo. A vida é minha e eu faço dela o que eu bem entender. A mulher natural diz, o corpo é meu e eu faço o que eu quiser com ele. Aí entra o aborto. O corpo é meu e eu faço o que eu quiser. Esse menino que está sendo gerado aqui no ventre é meu e eu faço o que eu quiser. E aí mata através do aborto. E aí do homem espiritual que for falar para a mulher natural que aquilo é um crime que ela está cometendo e que não é dela. A vida não pertence a ela. Não funciona assim e Deus não fez desse jeito. De maneira nenhuma, mas o homem e a mulher natural não compreendem as coisas do Espírito. O homem natural não reconhece que existe pecado. Ele não reconhece que existe pecado e, consequentemente, não se arrepende dos seus pecados. Ainda que ele ache que pecou, ele argumenta. Todos estão fazendo isso. O homem natural, ele celebra o pecado. E quando ele chega no trabalho, na segunda-feira, a conversa é, vamos ver quem pecou mais. Ah, eu pequei mais, eu fiz isso e isso, o outro. Ah, eu fiz não sei o que mais. Ah, isso é que é vida. Isso é que é vida. Isso não é pecado não, porque está todo mundo fazendo. Não importa se todo mundo está fazendo, aí deixou de ser pecado, porque todo mundo está fazendo. Não, se todo mundo está fazendo e ninguém se arrepender, vai todo mundo para o inferno. Deus não tem nenhum problema com isso, porque Ele já anunciou. Assim, e Jesus ainda diz, olha, é interessante, os evangelhos dizem assim, e Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, eles casavam, eles se davam em casamento, era festa, era bebida, era tudo mais, e tinha lá um Noé construindo uma arca, e veio o dilúvio. Mas como é que eu entendo um negócio desse? O homem natural não entende. E morreu todo mundo. O homem natural não aceita isso. Não, isso aí está errado. Não, eu não concordo. Vai fazer muita diferença para Deus, o homem não concordar com ele. Deus não vai deixar de ser Deus, porque o homem natural não o aceita nem o reconhece. Ele vai continuar sendo Deus, o mesmo Deus. O homem natural, ele não teme a Deus e não se rende fácil. Talvez alguns ainda possam dizer, olha, eu acho que Deus existe, eu sei lá e tal, mas para se converter, aí o homem natural pensa assim, quer dizer que eu vou ter que me converter, e uma vez me convertendo, eu vou ter que deixar de beber. Aí eu me convertendo, eu vou ter que deixar a prostituição. Mas se eu me converter, eu vou deixar a fornicação, o sexo, antes do casamento ou fora do casamento, sem compromisso. Quer dizer que, não, eu não aceito isso. Que pena, está trocando uma vida de poucos anos por uma eternidade no inferno. E a Bíblia está avisando. Ah não, isso é exagero do pregador, ele está inventando essa história. Assim vai muita gente para o inferno. Vai muita gente. Infelizmente, vai.
Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E a gente não pode fazer nada, só anunciar. Eis que o semeador saiu a semear, e a gente não vai desistir de semear. Ainda que o homem natural resista, ainda que o homem natural critique, ainda que o homem natural se revolte contra, não vai fazer diferença nenhuma. A gente vai continuar semeando. Você entendeu quem é o homem natural? Aí o homem espiritual, quem é ele? O homem espiritual. 1 Coríntios 2, verso 15. Porém, aí o apóstolo Paulo vai falar agora do homem espiritual. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem é esse homem espiritual? O homem espiritual, a sua vida é guiada pelo Espírito Santo. Ele teve uma genuína conversão a Jesus. O homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você já viu aquele negócio que muita gente chama assim, uma voz falando na minha cabeça assim, faz isso. Aí uma outra voz diz, faz aquilo. O homem espiritual sabe identificar essa voz e de onde ela vem. Sabe na hora. E a gente vê, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê essas experiências acontecendo. E aí, o Espírito Santo vai e fala com Filipe, e diz assim a Filipe, Filipe, vai lá para aquela estrada, que eu tenho um propósito a realizar ali. Agora você imagine sair da sua casa, sair caminhando para a estrada, e se alguém passasse por ele e perguntasse, está indo para onde? Eu estou indo ali na estrada. E aí o outro pergunta, mas você vai fazer o que lá? Não sei não. Mas e por que você está indo? É que eu ouvi uma voz dizendo, vai ali naquela estrada. Que doideira é essa? Quem é que vai entender isso? O homem espiritual entende. E Filipe diz o texto em Atos dos Apóstolos que ele foi. Quando ele chegou ali, vinha passando uma carruagem. Deu com a mão. Aí a carruagem parou e ele pegou uma carona. Quando ele entrou, tinha um homem sentado lendo o Antigo Testamento. Aí fez sentido, porque o Espírito Santo mandou ele para lá. Aí ele olha para o texto que ele está lendo e diz, entendes o que leis? Era um homem natural, eu não entendo o que eu estou lendo. O homem espiritual diz, pois eu entendo. E eu vou te explicar. Você está lendo o livro do profeta Isaías. Você sabe quem é esse que o profeta está anunciando? É Jesus, o Messias. Ele esteve conosco e ele morreu, foi crucificado. Mas ele ressuscitou o terceiro dia. É sobre ele, é sobre Jesus. E essa voz do Espírito me mandou ter esse encontro com o Senhor aqui dentro. Porque Deus tem um plano e um propósito a realizar na sua vida. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. Por isso que Ele me mandou aqui para falar com você. E o homem fica impressionado. Aí ele diz, e agora? Eu estou passando e vejo um riacho, um rio. Aí ele diz, olha aqui, ali a água. Pelo seu ensinamento, eu preciso me batizar então, para ser um verdadeiro cristão. O homem natural começa a concluir, porque ele não é bobo. Aí ele começa a concluir que ele precisa daquele batismo. E ele pergunta, o que impede de eu ser batizado? Filipe responde para ele, nada, se você crê em Jesus Cristo. Eu creio. Parou a carruagem, o homem desce e você vai ser batizado agora. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o homem natural poderia dizer, mas eu já fui batizado, quando eu era criança, quando eu nasci. E aí a pergunta é, o homem natural é inteligente. A gente pode perguntar para ele assim, e você teve consciência da sua decisão? Não, é claro que eu só tinha poucos meses, ou sei lá. Então não serviu para nada. Aquele batismo serviu para o seu pai, para a sua mãe, para o padre e sei lá para quem mais. Mas entre você e Deus não serviu para absolutamente
Nada. Aí ele é batizado. Aí vem a história do cristianismo, e eles vão mapeando o evangelho 300 anos depois, e eles dizem como o evangelho chegou lá no extremo da África. E eles então levantam a teoria. Chegou lá porque aquele homem que foi batizado era o tesoureiro da rainha de Candace, uma autoridade. Ele chega na sua cidade, imagino eu, e começa a contar da experiência que ele teve. E o evangelho se propaga ali. Quando você ouvir a voz do Espírito, obedeça, meu irmão. Não fique perguntando, questionando. Obedeça. O homem espiritual, ele sabe quando o Espírito Santo está falando com ele. E se você não sabe ainda, meu irmão, peça a Deus para você ter essa experiência e você entender que Deus fala de um modo, de outro. Deus fala em sonhos. Deus fala através de um profeta. Deus fala na pregação da palavra. Agora mesmo Deus está falando com você. Se tem homem e mulher espiritual aqui, está discernindo tudo isso aí. Eu posso não entender tudo, porque é impossível ao homem. Paulo diz, qual foi a mente que instruiu a mente de Deus? Ninguém, porque ele não consegue. Mas nós temos a mente de Cristo. O homem espiritual, ele possui a mente de Cristo. Já não é a mente do mundo, mas é a mente de Cristo. As suas decisões, todas elas, sempre passam pelo crivo do reino de Deus, da vontade de Deus. Então, quando ele vai tomar uma decisão, vou mudar de emprego, tem uma proposta, a primeira coisa que ele faz é orar e perguntar para Deus, Senhor, é da tua vontade mesmo? Quantos que têm recebido uma proposta de trabalho, e a gente como líder, a gente às vezes se cansa mesmo de estar dando conselho, olha, luta, mas dizer, você vai ganhar mais, mas você não vai ter tempo para a família. Você vai ganhar mais, mas você não vai ter tempo de ir para a igreja, para o culto, adorar a Deus. Você não está vendo que isso é uma estratégia do inimigo para te afastar de Deus? Para te afastar dos caminhos do Senhor? Você vai ganhar mais, mas isso não vai ser bênção para você. Será que você consegue entender isso? É o conselho que a gente dá. Mas aquele homem natural, a mente dele é do mundo. E o mundo diz, se tem dinheiro, é de Deus. Deu para entender? E se não tem dinheiro, eu acho que não é de Deus não. Começa os questionamentos equivocados. Porque a mente do homem natural não funciona como a mente do homem espiritual. O homem espiritual pergunta para Deus, é da tua vontade? O homem espiritual, ele julga as coisas. Ele diz, esse ambiente que eu vou trabalhar é propício para eu pregar o evangelho? Deus tem um plano nisso aí? Vai ser melhor para a minha família? Vai ser melhor para a minha vida? Porque Deus pode nos sustentar até sem emprego nenhum. Deus nos sustenta, Deus faz o milagre acontecer e resolve as questões. Num período de seca de 3 anos e meio em Israel, Deus sustentava um profeta, mandando os corvos carregar carne para ele. Enquanto todo mundo estava passando fome, ele só comia picanha. E já vinha amaciada pelo bico do pássaro. Então isso era assar e estava resolvido. E água à vontade. Então Deus é Deus, Ele faz o milagre acontecer. E o homem espiritual sabe disso, porque ele já experimentou isso. E ele não tem problema nenhum com isso, a mente dele funciona assim. Então ele vai calculando e vai dizer, eu vou servir mais ali. A decisão que ele vai tomar, eu vou abençoar mais vidas. É assim que a mente espiritual funciona. Então, o homem espiritual, ele busca sempre estar cheio do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O homem espiritual,
ele busca se encher com o Espírito Santo. E como é que ele faz isso? Ele não perde uma oportunidade para ser cheio do Espírito. O homem espiritual não perde um culto, porque ele sabe que ali tem alimento para a vida dele. O homem espiritual, ele não deixa de orar, porque ele sabe que a oração vai aproximá-lo de Deus. O homem espiritual, ele lê a palavra de Deus para ele aprender mais das revelações de Deus na sua vida. Assim, vive, caminha o homem espiritual. O seu coração é altruísta. Então ele pensa nos outros. Ele pensa em servir. Ele pensa em ser útil. Crente que não serve tem alguma coisa errada. É o homem natural ou carnal, nunca espiritual. Porque o espiritual, ele procura oportunidade para servir ao corpo de Cristo. O homem espiritual, ele procura oportunidade para servir na obra do Senhor. O homem espiritual, ele procura servir na igreja. Ele procura oportunidade, ele cria oportunidade para servir. O homem espiritual, ele produz os frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, no verso 22, o apóstolo Paulo nos fala sobre os frutos do Espírito. Então o homem espiritual, ele se entrega à direção, ao controle do Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a usar a vida dele para produzir os frutos do Espírito. E o texto bíblico nos diz sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O homem espiritual, ele vive no controle do Espírito Santo. A vida dele está sob o controle do Espírito Santo. Deu para entender aí, gente? O homem espiritual, a sua vida pertence a Jesus. Ele já entregou a vida a Jesus e ele sabe que Jesus vai usar a vida dele para a glória de Deus e do jeito que ele quiser usar. O homem espiritual, ele busca oportunidades para servir ao Senhor. O homem espiritual, ele tem facilidade em se arrepender, em confessar e abandonar os seus pecados. O homem espiritual não dá trabalho ao Espírito Santo para ser convencido de que ele errou. Porque o homem espiritual, ele não é perfeito. Ele vai errar, ele vai pecar sim, mas ele terá facilidade e humildade para dizer: pequei. Ele diz isso para Deus em oração. Ele diz para a pessoa quem ele feriu: me perdoe aí, meu irmão. Eu fiz uma besteira, eu errei, mas eu vou consertar. É o homem espiritual. Ele tem facilidade de se arrepender, de confessar e de abandonar os pecados. O homem espiritual, ele teme a Deus, honra a Deus e dedica a sua vida a Deus, o Senhor. Este é o homem espiritual. Você entendeu sobre o homem espiritual? Posso passar para o homem carnal? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, o texto que nós lemos. Paulo diz em 1 Coríntios 3: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha só, Paulo está escrevendo a uma igreja, e ele está dizendo que na igreja tem carnais. Você está entendendo isso? Isso é pesado. Olha só, o homem carnal está na igreja. É interessante a gente parar para refletir sobre isso. É claro, é óbvio que o homem carnal está no mundo, está na rua, está em todo lugar. O apóstolo Paulo, ele escreve e diz que tem gente carnal dentro da igreja em Corinto.
O homem carnal, a sua vida é guiada pela carne. Quem guia ele são os prazeres da carne. Ele é completamente dominado pelos prazeres da carne. Aí vem a carne influenciada pelo maligno, leva ele à bebida. E ele diz que não consegue resistir. É o homem carnal. O inimigo, espírito maligno, demônios, usa a carne e leva o homem para usar drogas. E ele diz que não consegue resistir. É o homem carnal. É a carne que dirige ele. Não é ele que dirige o seu corpo. São prazeres carnais que o empurra e domina e governa a sua vida. Por isso que ele só vive de pecado em pecado. E é uma queda ali e uma outra acolá. Porque o homem carnal, ele é dominado pela carne. Ele possui a mente carnal. As decisões dele é assim: vai ter prazer, eu vou. Não tem prazer na carne, não vou. É aquela história de como é que vocês aguentam ficar a noite toda numa vigília de oração. Aí a gente devolve a pergunta: como é que você consegue passar a noite toda num bar, enchendo a cara, gente? Como é que você aguenta um negócio desse? E ainda com aquela música, aquele barulho e aquele lixo no ouvido. É o homem com a mente carnal. Ele tem prazer nisso. O homem carnal, ele se esvaziou do Espírito Santo. Não busca mais a Deus. Não tem mais uma vida de oração. Não busca se santificar. Ele se esvaziou do Espírito Santo. Ele está na igreja. Muito provavelmente ele já teve uma experiência com o Espírito Santo. Mas ele não perseverou. E agora ele se esvaziou do Espírito Santo. E muitos deles nem percebem que isso aconteceu. Porque o esvaziar-se do Espírito não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Puf! Acabou a vida. Não. Isso acontece aos poucos, não é de uma vez. É você com a preguiça, e a preguiça não vem de Deus, aí você perde um culto. Aí vem o próximo domingo. Aí a preguiça junto com uma coincidência que apareceu uma visita na sua casa. Aí você vai ficando. 2 domingos. Aí quando chega no 3º domingo, outra coincidência. É um jogo que eu tenho que assistir porque é o campeonato não sei de onde. Aí 3º culto. Não tem problema não. No próximo eu vou. No próximo domingo, quando ele olha para o relógio, já passou. Não, agora no próximo. Acabou a sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus. Você se esvaziou. Aí vem o líder de célula, liga para você, você nem atende, nem responde a mensagem. Você não tem mais interesse nisso. Você vai perdendo o interesse. E a carne vai dominando. Aí uma vez que você está enfraquecido espiritualmente, está fácil o diabo derrubar você. Facílimo. Ele não precisa fazer mais nada. Ele já derrubou você. Já derrubou você. A gente vive como se tivesse 2 feras que a gente tem que controlar. É um filósofo, acho que é Pitágoras, que diz que a gente... Aristóteles, ele diz que a gente tinha... A vida é conduzida controlando 2 corcéis, cavalos. E aí, quem vai ganhar a corrida? É aquele cavalo que você alimenta mais. Quem é que vai ganhar na sua vida? É a carne ou o espírito? Eu respondo, é aquele que você alimenta mais. Se você se alimenta espiritualmente, você vai ficar forte espiritualmente. Se você deixa de alimentar o seu espírito, acabou. E Deus manda avisos. Você não deixa de, não se esvazia do Espírito assim, puf, acabou, e agora? Não, aos poucos, vai passando, e vai passando.
E é uma semana, 2, 3, 4. Daqui a pouco você vem um domingo. Que beleza. No outro você já não vem mais. Já viu aqueles crentes de domingo sim e 3 não? Ah, mas eu vou assistir pela transmissão lá online. É a mesma coisa? Infelizmente não é. Não é. Isso é um recurso para quem está trabalhando, para quem está doente, para quem está com algum problema aí que não pode vir, mora muito longe, está sem carro, sei lá, e resolveu. Mas não é assim que você deve conduzir a sua vida espiritual. Não é desse jeito. E se você ficar com medo da pandemia, eu tenho que te dar uma notícia muito ruim. Já tem até a 3ª dose para vacina. E vão inventar a 4ª. E vão inventar a 5ª. E a pandemia vai continuar porque está dando dinheiro para muita gente. Está dando dinheiro para tanto político, ladrão, corrupto, sem vergonha, bandidos. Quanto mais gente morrer, melhor. Está dando notícia e a mídia está sobrevivendo disso, como sempre. E a China vai inventar mais outros vírus, não vai ficar só nesse não, porque ela ganhou muito dinheiro. O vírus saiu, já tinha bilhões de máscaras prontas para vender. Já sabiam tudo. E tudo mais. Então, não vá ficar com medo em casa. Ah, eu não vou para a igreja por causa do vírus. E você vai se enfraquecer espiritualmente. Mas na segunda-feira você vai trabalhar. Porque se você não for, não tem o salário, né? Aí vai trabalhar. Mas você também não fica em casa todo o tempo. Você vai para o shopping, passear. Você vai para uma viagemzinha que ninguém é de ferro. E você vai. E vai para um churrasco com a família. E com o aniversário. Aí você vai. Mas para a igreja você não vem. Por causa do vírus. Engraçado isso, né? O homem espiritual, ele cai. Se ele não ficar atento. O homem espiritual, ele teve uma experiência com Jesus. E ele, 3.4, é o homem agora carnal. Ele teve uma experiência com Jesus, mas não permaneceu firme com Jesus. Muitos dos carnais creem que por ele ter levantado a mão assim para Jesus um dia, ele está salvo. E agora ele pode fazer o que quiser. Ele está salvo porque ele levantou a mão para Jesus um dia. E tem igrejas, doutrinas, denominações ensinando isso. Não, uma vez salvo, você está salvo para sempre. É verdade, uma vez salvo. Mas quem foi que disse que o salvo vive no mundão e não volta para Jesus? Que salvo é esse? Não, esse é o homem carnal. Não tem essa história. E quando eu me deparo com um texto como Hebreus, capítulo 6, olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, ele vai dizer uma coisa assim, muito forte. Olha só, Hebreus 6 diz assim, Hebreus capítulo 6, no verso 4. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro. Eu vou repetir, é impossível que quem teve todas essas experiências, o verso 4, o verso 6 vai dizer, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à vergonha, à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser
queimada. Então, quem já teve uma experiência com Jesus, quem já teve uma experiência com o Espírito Santo, e agora abandona e acha que está salvo, porque um dia esteve na igreja, porque um dia se batizou, porque um dia levantou a mão para Jesus, na verdade, ele nunca teve uma experiência de salvação com Jesus. Porque quando você tem uma experiência de salvação com Jesus, você volta, você se quebranta, você se arrepende, você muda a sua vida, nem que caia de novo, mas volta e muda a sua vida, até aquele grande dia. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, e aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aí eu pergunto, e aquele que não perseverar até o fim? Deu para entender aí, meu querido? Então, o homem carnal, o seu coração está insensível, duro. Ele ouve uma palavra e nem acha que é para ele. Ele acha sempre que é para os outros, que ainda não se converteram. Não, essa palavra não é para mim não. Não, essa palavra é para os outros. Eu lembro de um jovem que foi ao encontro, e ele era da igreja. E ele disse para mim assim, enquanto o povo estava recebendo a unção de Deus, eu vim mais para trás. Aí ele falou comigo e disse, esse encontro com Deus é uma bênção. Olha, que coisa maravilhosa. É uma bênção para esses aí. Olha que bênção para eles, né? Quer dizer, para mim não, né? Porque... E eu olhando, meu Deus, quanto orgulho de achar que é só para os outros a palavra. Tem crente assim, que ouve a palavra e diz, se fulano tivesse aqui. Não, meu irmão, né? Se fulano tivesse que ouvir, Deus tinha trazido fulano para cá e para ouvir. Mas ele trouxe você, para você ouvir isso que você está ouvindo agora. E nem adianta ficar com raiva do pregador. Ficar com raiva, passa. O Espírito Santo vai e diz, você está precisando ouvir, era aquilo mesmo. Então, tome vergonha e mude. É assim. O homem carnal, ele produz as obras da carne. Quer saber quais são as obras da carne? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, no verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou inventando, está aqui na Bíblia. O homem carnal, ele produz as obras da carne. É simples de saber, basta olhar para os frutos dele. Ele produz frutos do Espírito ou ele produz obras da carne? O que é que ele produz? Eu quero que você pense sobre isso. Então você vai saber quem é você perante Deus hoje. E é melhor que você saiba hoje do que venha descobrir naquele grande dia, quando será tarde demais. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O homem carnal, a sua vida pertence à carne. O homem carnal, ele tem dificuldade de se arrepender, de confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados. O homem carnal, ele tenta justificar os seus pecados. Sai justificando. Não, eu fiz isso, mas é porque não sei. E começa. Bota a culpa em todo mundo. Não, é porque eu caí por causa do meu líder.
que não foi atrás de mim, não me deu atenção, quanto mais eu precisava, e faz aquele drama, que o coitado do líder é capaz de se arrepender do pecado que não cometeu. É o crente carnal, ele é sem vergonha, gente. É uma cara de pau danada. Ele ouve a pregação e diz, isso não é comigo não, isso é com os outros. Isso é com os outros. Ele tem dificuldade de se arrepender. Provérbios 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O crente carnal, ele precisa, o homem carnal, ele precisa de libertação. São demônios que o prendem e o impedem de voltar, amarra ele. É semelhante àquela situação de Lucas 11, do verso 24 em diante. Em Lucas 11, verso 24 em diante, a Bíblia nos fala de que o espírito saiu, um espírito imundo, saiu da vida do homem. E aí ele andou por lugares áridos, tentando encontrar um lugar para ficar, encontrar uma casa para entrar. Aí ele não consegue, aí ele diz, vou voltar para a casa de onde eu saí. E a Bíblia diz, ele volta com mais 7. E o estado dele é pior do que antes. Olha, é muito mais fácil um homem natural se converter do que um crente carnal voltar para os caminhos do Senhor. Porque tem uma resistência no mundo espiritual. Demônios, espíritos malignos. Aí você vai evangelizar, ele diz, eu já ouvi tudo isso. Aí você vai usar a Bíblia, eu conheço a Bíblia. Eu já li a Bíblia, um monte de vezes. Isso aí eu já sei, esse texto, eu já sei. Mas não é assim não. Lembra daquele texto que diz que Deus é amor? Tá bom, pronto, acabou. E ele vai se firmando nisso. O homem carnal, ele perdeu o temor a Deus. Ele não respeita mais as coisas de Deus. Está nem aí. Ele ri com piadas contadas pelos ímpios contra Deus. Dá risada. Senta na roda dos escarnecedores, se junta com eles, é o homem carnal. Ele não respeita mais a igreja, a instituição igreja, a sua própria igreja. Está nem aí, nem vai chegando. Ele não respeita as autoridades espirituais. Ele não teme a Deus, perde o temor a Deus. E gente, eu já ouvi cada coisa, até de pastores, que vêm para o púlpito, e no púlpito, pregando a palavra, e vivendo em pecado, perdeu o temor a Deus. E não só é pastor não, equipes inteiras de louvor. Eu vi outra situação da equipe de louvor, ministrando na igreja, a maior festa, quando chegou no hotel, mulheres para acompanhar e bebida à vontade. Subir no altar em pecado. É falta de respeito para com a igreja, para com o Senhor, e atrai maldição. Não, altar é lugar santo. Se está em pecado, nem venha. Pula fora, meu irmão. Dá o teu jeito aí. Se arrepende. E cria vergonha. Você não pode cuidar das coisas de Deus com a vida contaminada. Mas quer dizer que ninguém peca? Peca. Quer dizer que o senhor não peca? Peco, infelizmente. Mas eu sei que eu tenho que me arrepender. E eu tenho que mudar a minha vida. Todos nós somos assim. O homem espiritual, ele lamenta quando ele peca. O homem carnal peca e dá risada. E não está nem aí. Então nós temos que atentar para isso, meus queridos. Essa palavra é para a igreja. A igreja está sendo preparada para receber um grande avivamento espiritual. Pode aplaudir mesmo. E nós não vamos atrair um avivamento espiritual com crente carnal. Não. Nós não vamos atrair avivamento espiritual com crente vivendo em pecado. Não. E nem se preocupe. Apóstolo, vai sair gente da igreja.
Porque é uma palavra muito dura. Olha, quem foi que disse que Deus está precisando e pedindo pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus, Deus, para vir para a igreja? Não. O profeta Isaías, no capítulo 1, ele traz uma palavra de revelação para o povo de Deus que é assim, rasgado. É Deus dizendo: quem foi que exigiu que você viesse pisar os meus átrios? Quem foi que disse que eu estou pedindo que você venha trazer sacrifício, esmola, sei lá o que para mim? Eu estou cansado desse povo sem vergonha, que não se converte, ouve a palavra e fica vivendo em pecado, escondido, como se ninguém soubesse. É claro que eu estou só interpretando a palavra. Depois você lê o capítulo todo de Isaías 1, que você vai entender o que eu estou dizendo. A igreja está sendo preparada para um grande avivamento espiritual. E nós não somos aqueles anjos da colheita, que vai fazer a separação do joio do trigo. Não, quem vai fazer isso é Deus. A minha responsabilidade é anunciar. Não, mas olha por quê? Não, ninguém recebeu a autorização da parte de Deus para julgar a vida de ninguém. Sabia disso? Não, nós não temos essa autoridade para julgar ninguém. Ah, vou julgar. Senhor, quer que a gente tire logo o joio do meio do trigo? E qual foi a resposta? Não mexe não. Deixa ele lá. No dia do juízo final, quem vai fazer a obra é o Senhor. Por enquanto a palavra é de advertência. Nós estamos levantando uma igreja para o Senhor. Essa igreja ela tem que ser santa, irrepreensível, sem mancha, sem mácula ou coisa semelhante. Essa é a igreja que nós estamos formando. E eu quero convidar você para fazer parte desta igreja. Quem está disposto aí, fique de pé. Só quem está disposto mesmo a se comprometer, fique de pé. Agora você vai orar. Comece a orar. Ser crente em Jesus é coisa séria. Ser discípulo de Jesus é sério. Muito sério. E eu estou aqui para dizer para você dessa seriedade, de que com Deus não se brinca. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso colherá. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então você está sendo chamado para viver uma vida de santidade. Ore, peça a Deus agora. Se quebrante na presença do Senhor. Ore, fale com o Senhor. Esse é o momento de você se quebrantar. Quero orar com você. Quem foi tocado por essa palavra hoje? Quem foi tocado por essa palavra, levante sua mão bem alto. Aleluia. Deus está falando aqui. Quem está precisando tomar uma decisão para mudar a sua vida? Quem está precisando tomar uma decisão? Você não precisa falar nada para ninguém. É você e Deus. Se você está precisando tomar uma decisão, você ouviu essa palavra, Deus falou com você. Se Deus falou com você e você precisa tomar uma decisão, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Deus falou com você, então vem à frente agora. Pode vir. Pode sair do seu lugar e vem à frente. Se Deus falou com você e você precisa tomar uma decisão, essa é a hora.
Saia do seu lugar e venha à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus falou com muita gente aqui hoje. Eu tenho certeza disso. Aleluia, glória a Deus. Pode sair do seu lugar e venha à frente. Eu sei que o Espírito Santo me levou a dar essa palavra. Eu sei que o Espírito Santo me levou a dar essa palavra porque Ele tem um plano aqui a realizar. E tem vidas que precisavam ouvir isso. Eu falo isso com muito amor, com muito carinho, com muito respeito e com muito temor até. Mas eu precisava trazer essa palavra hoje. E eu sei que Deus falou com muita gente aqui. Pode vir à frente, eu vou orar por você agora. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pode sair do seu lugar, pode vir à frente. Se tem algum líder de célula perto, ajude, traga a pessoa junto. Nós vamos orar por essas vidas. Deus está salvando vidas hoje. O Espírito Santo está se movendo aqui, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem. Então o Espírito Santo está chamando você a uma decisão. Tem mais alguém? Pode vir. Pode vir, pode sair do seu lugar. Eu sei que Deus está falando com você. Eu sei disso. Eu tenho uma convicção aqui no meu coração de que Deus está salvando vidas aqui, que Deus está dando uma chance aqui tremenda. É a oportunidade da vida para você. Deus está falando com você e você precisa se quebrantar, meu irmão. Pode vir. Tem mais gente aqui que precisa vir à frente. Eu sei, tenho certeza disso. Por isso estou aguardando e dando essa palavra para você não ficar fora. Pode vir. Eu vou orar agora pela sua vida. Pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento onde o teu Santo Espírito se move em nossa igreja, em nossas vidas, meu Deus. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus de amor, que sempre nos dá uma nova chance para a gente mudar a nossa vida, para a gente se aproximar mais do Senhor, para a gente buscar a santificação. O Senhor quer nos salvar. Obrigado, meu Deus, porque um dia o Senhor alcançou a minha vida com essa mensagem de perdão, de salvação. E eu te agradeço aqui, meu Deus, e agradeço ao Senhor, porque o Senhor está convidando vidas hoje. E vidas saíram dos seus lugares e vieram aqui à frente, porque foram chamadas pelo Senhor. E a tua palavra nos diz que aquele que se humilhar será exaltado. Então tem muita gente sendo exaltada hoje, porque pecadores todos nós somos e o Senhor sabe, mas estamos arrependidos, pedimos perdão e estamos aqui para que o Senhor nos alcance com a sua graça, a sua misericórdia e a sua salvação. E hoje o Senhor está salvando vidas aqui. Obrigado, meu Deus. Toca, Senhor, nestas vidas. Enche-as com teu Santo Espírito, meu Deus. Em nome de Jesus eu repreendo toda a ação de Satanás contra estas vidas, tentando derrubá-las. Mas hoje o Senhor trouxe libertação aqui. E hoje o Senhor trouxe salvação. E a alegria do teu Santo Espírito vai encher cada coração aqui. Hoje o Senhor falou com a igreja. E o Senhor trouxe uma palavra de despertamento espiritual. E nós te agradecemos, Senhor,
Ó Deus, abençoa estas vidas. Escreve os seus nomes no livro da vida. E dá a elas, meu Deus, uma nova vida em bênção, em alegria, felicidade verdadeira, prosperidade do Senhor, saúde, milagres, e que o Senhor possa usar estas vidas para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos. Igreja amada do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, meus queridos. Deus abençoe aí. E segura o som. O cara fica dormindo lá. Sexta-feira a gente se encontra aqui às 20 horas, se Deus assim nos permitir. E domingo de manhã, café da manhã, e à noite, próximo domingo. Deus abençoe vocês.